No Brasil de 2026, uma divisão silenciosa já começou. E a maioria das pessoas nem percebeu. De um lado, pessoas ocupadas, distraídas, sempre começando, mas nunca saindo do lugar. Do outro, um grupo menor, que entendeu algo simples, mas decisivo. E essa diferença não está no talento, não está no dinheiro, e nem na oportunidade. Está na forma como a mente foi treinada. Existe um erro invisível acontecendo agora. Enquanto você rola a tela, enquanto você se distrai, enquanto você acha que está apenas descansando. Mas não está. Você está sendo condicionado. E se você não enxergar isso a tempo, vai continuar fazendo tudo certo na superfície. E mesmo assim, continuar no mesmo lugar. Neste vídeo, você vai entender algo que a maioria só percebe tarde demais. Na primeira parte, você vai ver o problema real. Não o que todo mundo fala, mas o que realmente está destruindo sua capacidade de foco sem você perceber. Depois, você vai descobrir um erro ainda mais perigoso, que prende até quem já acordou. Falar demais e evoluir de menos. E o mais curioso, isso parece progresso, mas está te atrasando. E é exatamente por isso que quase ninguém sai do lugar. Mas existe uma última parte. E é lá que tudo muda. No final deste vídeo, você vai entender uma coisa que quase ninguém aplica. O sistema que transforma a intenção em resultado. Não é motivação. Não é força de vontade. É estrutura. E quando você entende isso, você percebe que o problema nunca foi falta de capacidade. Foi falta de direção. Então assista até o final. Porque o ponto mais importante não está no começo. Está no momento em que tudo se conecta. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal e ajuda esse projeto a crescer. Porque tem muita gente que precisa entender isso, mas ainda está presa na distração. Agora presta atenção, porque isso pode mudar completamente o seu próximo ano. Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro da mente de quase todo mundo, e a maioria nem percebe que está perdendo. Não é uma guerra por dinheiro, embora o dinheiro seja uma consequência. Não é uma guerra por status, embora o status também possa nascer dela. É uma guerra por foco. Porque quem perde o foco não perde apenas produtividade. Perde profundidade, perde direção, perde capacidade de sustentar pensamento longo, perde capacidade de suportar processo, perde capacidade de construir alguma coisa grande o suficiente para mudar a própria vida. E é exatamente por isso que o título deste vídeo não é exagero. Só vence na vida em 2026 quem entender isso. Porque estamos vivendo em uma época em que a distração deixou de ser acidente e virou ambiente. A cultura inteira foi reorganizada para capturar atenção, fragmentar presença e tornar a mente dependente de estímulos curtos, fáceis e constantes. E uma mente acostumada a ser puxada por tudo não consegue permanecer em nada. O problema é que muita gente ainda trata a distração como se fosse apenas um defeito de disciplina individual. Como se a questão fosse simplesmente parar de procrastinar, ter mais força de vontade ou desligar o celular por umas horas. Mas isso é raso demais. O que existe hoje é uma ecologia da distração. Um sistema. Um mercado inteiro construído em cima da disputa pela sua atenção. Plataformas digitais não crescem porque nos ajudam a pensar melhor. Elas crescem porque aprenderam a nos manter voltando. E a ciência tem sido cada vez mais clara ao mostrar que boa parte do comportamento em redes sociais se parece, de forma mensurável, com aprendizagem por reforço. Recompensas sociais variáveis, imprevisíveis e intermitentes. Como curtidas, comentários, notificações e novidades, passam a moldar o comportamento futuro do usuário. Em outras palavras, você não volta só porque quer. Você volta porque seu cérebro aprende a esperar que talvez agora venha algo recompensador. Isso não significa que toda rede social seja uma armadilha absoluta nem que todo uso seja patológico. Significa algo mais preciso. O ambiente foi desenhado para treinar repetição. E repetição, com o tempo, constrói padrão. É aqui que a conversa sobre foco precisa amadurecer. Porque foco não é apenas a capacidade de olhar para uma tarefa. Foco é a capacidade de permanecer. É a capacidade de resistir ao impulso de trocar de estímulo antes que a mente atravesse a zona inicial de desconforto. É a capacidade de suportar o intervalo entre o começo de uma tarefa e o momento em que ela começa a se tornar interessante. E esse intervalo ficou cada vez mais insuportável para muita gente, justamente porque a cultura da distração treinou o cérebro para outra lógica. A lógica da troca rápida, da novidade constante, da gratificação de baixa fricção. Quando a mente se acostuma a ciclos curtos de recompensa, ela começa a perceber tudo o que exige continuidade como excessivamente lento. Não porque o trabalho profundo tenha piorado, mas porque o padrão interno de estimulação mudou. E esse ponto é decisivo. O problema não é só que as redes tomam tempo. O problema é que elas reeducam a expectativa da mente. E aqui entra uma distinção importante, porque muita gente usa a expressão dopamina barata de forma descuidada.
Cientificamente, dopamina não é simplesmente o hormônio do prazer, como se costuma dizer de maneira simplificada. A dopamina está mais ligada a processos de motivação, aprendizagem por recompensa, saliência e atualização de expectativa. O ponto, então, não é dizer que o celular derrama prazer químico o dia todo de forma simplista. O ponto mais correto é dizer que muitos ambientes digitais exploram mecanismos de recompensa previsíveis e imprevisíveis que tornam o comportamento de checar, deslizar e retornar cada vez mais treinado. Estudos computacionais sobre redes sociais mostraram que o comportamento online pode ser descrito por modelos de reward learning. As recompensas sociais recebidas antes ajudam a prever e moldar o comportamento posterior. Isso é importante porque tira a discussão do moralismo e a coloca no funcionamento. Não se trata apenas de fraqueza. Trata-se de um sistema que aprende você enquanto você o aprende. Agora pense na consequência prática disso para a vida real. Toda vitória concreta exige alguma forma de sustentação. Você não constrói carreira séria com atenção quebrada. Você não aprofunda visão estratégica com mente hiperfragmentada. Você não amadurece intelectualmente vivendo de impulsos curtos. Você não domina um ofício, não escreve algo relevante, não empreende com consistência, não estuda em alto nível, não ora com profundidade, não pensa com clareza e não cria patrimônio psicológico vivendo em um estado de resposta automática ao próximo estímulo. É por isso que a distração moderna é mais perigosa do que parece. Ela não é apenas perda de tempo. Ela é erosão de estrutura interna. Muita gente sente isso, mas nomeia errado. Diz estou sem motivação, quando na verdade está com a atenção degradada. Diz estou cansado de tudo, quando na verdade está superestimulado e subnutrido de profundidade. Diz não consigo focar mais como antes, como se isso fosse apenas idade, preguiça ou falta de vergonha na cara. Mas parte do que está acontecendo tem sido discutido em revisões recentes sobre uso problemático de smartphone, redes sociais e vídeos curtos. A associação consistente com pior controle cognitivo, mais comportamentos de desatenção e prejuízo em funções executivas, especialmente quando o uso é excessivo ou problemático. Isso não significa que cada pessoa que usa vídeo curto ficará incapaz de focar. A ciência séria não autoriza esse exagero. Significa que o padrão geral é preocupante o bastante para ser levado a sério. A mente se adapta ao ambiente que frequenta. E se o ambiente dominante é fragmentado, acelerado e feito para impedir repouso atencional, o custo aparece justamente naquilo que mais importa para vencer: a capacidade de sustentar presença. Mas ainda existe uma camada mais profunda. O uso excessivo das redes não funciona apenas como entretenimento. Em muita gente, ele funciona como anestesia. Essa palavra aqui é importante, porque a anestesia não resolve o problema, apenas reduz momentaneamente a percepção dele. A pessoa não entra na rede só porque está se divertindo. Muitas vezes ela entra para não sentir o vazio entre uma tarefa e outra, para não encarar o desconforto de uma decisão que precisa tomar, para não permanecer sozinha com a própria cabeça, para não atravessar os minutos em que nenhuma recompensa externa está acontecendo. E esse hábito de se anestesiar com estímulo rápido cria um ciclo cruel. Quanto menos a pessoa suporta o vazio, mais precisa preenchê-lo. Quanto mais o preenche instantaneamente, menos tolerância desenvolve. Quanto menor a tolerância, maior a necessidade de fuga. E quanto maior a fuga, menor a capacidade de foco profundo. Essa fuga constante tem relação direta com o tédio. Só que aqui também é preciso corrigir a linguagem. O tédio não é apenas um inimigo da mente. Em doses normais, ele pode funcionar como sinal. O tédio pode indicar ausência de sentido, falta de desafio, repetição excessiva, desconexão com o que realmente importa, ou simplesmente aquele espaço sem estímulo em que a mente, se suportar ficar ali, pode voltar a gerar reflexão, criatividade, planejamento e desejo verdadeiro. O problema é que nossa cultura passou a tratar qualquer centelha de tédio como defeito que precisa ser apagado imediatamente. E isso mudou radicalmente a forma como as pessoas se relacionam com o próprio mundo interior. Talvez uma das descobertas mais contraintuitivas e mais importantes para este tema seja esta: usar o smartphone ou rolar vídeos para aliviar o tédio pode, em vez de ajudar, intensificar o próprio tédio. Isso não é apenas opinião cultural. Já apareceu em estudos experimentais e análises recentes. Um experimento encontrou que o uso de smartphone facilitando acesso a redes sociais aumentou o tédio em vez de reduzi-lo. E trabalhos mais recentes reforçam a ideia de que alternar rapidamente entre conteúdos online pode deixar as pessoas mais entediadas, menos satisfeitas e menos engajadas. Uma perspectiva publicada em 2024 argumenta que a mídia digital pode aumentar o tédio ao dividir a atenção, elevar o nível esperado de engajamento, reduzir a percepção de sentido, aumentar o custo de oportunidade de permanecer em uma única atividade e funcionar mal como estratégia de enfrentamento do próprio tédio. Em linguagem simples, quando você acostuma sua mente a doses rápidas de estímulo, o mundo normal começa a parecer lento demais, simples demais, silencioso demais. E o que antes seria apenas um intervalo comum passa a ser experimentado como vazio insuportável. Isso explica porque tanta gente não consegue mais ficar em fila sem pegar o celular, não consegue andar sem pôr algo para tocar, não consegue almoçar sem vídeo ao lado, não consegue estudar sem alternar abas, não consegue fazer uma tarefa longa sem checagens compulsivas. O ponto não é demonizar a tecnologia.
O ponto é enxergar o padrão. A mente foi sendo treinada a associar a ausência de estímulo com carência, quando na verdade muitas vezes a ausência de estímulo é justamente o portal para a reorganização interna. O tédio, suportado sem fuga imediata, pode reabrir a capacidade de pensar. Pode obrigar a pessoa a encontrar motivação mais profunda do que o próximo vídeo. Pode devolver contato com perguntas que o ruído constante enterrou. Pode ser o lugar em que ideias longas nascem. Só que isso exige travessia. E a cultura da distração nos treinou para não atravessar nada, apenas trocar. Essa troca constante parece inofensiva porque cada episódio é pequeno. Só mais um vídeo. Só mais uma checada. Só mais 5 minutos. Só mais uma olhada nas notificações. Mas o problema da erosão não está na grande explosão. Está na repetição do impacto pequeno. É assim que rochas são desgastadas, não por um toque, mas por milhares. A atenção também. Cada vez que a mente aprende que pode escapar do desconforto apertando a próxima dose de estímulo, ela fica um pouco menos forte para permanecer no que é importante e um pouco mais treinada para buscar o que é fácil. E quando isso se acumula por meses e anos, a pessoa começa a se sentir fraca diante de tarefas que exigem continuidade. Não porque nasceu sem foco, mas porque treinou outra coisa. Esse é um ponto central para 2026. Vencer na vida neste ambiente não será apenas saber mais. Será conseguir pensar melhor por mais tempo. Será conseguir resistir à lógica da gratificação curta tempo suficiente para construir algo que a gratificação curta jamais poderia dar. Porque a dopamina rápida, no sentido popular da expressão, é barata justamente porque exige pouco de você e devolve pouco para você. Ela não pede maturidade, não pede paciência, não pede visão, não pede disciplina, não pede travessia. E por isso também não constrói profundidade, nem competência rara, nem patrimônio interno, nem estabilidade emocional, nem obra duradoura. O barato sai caro porque acostuma a mente a uma economia de recompensa que sabota tudo o que é grande. É importante dizer isso com honestidade científica. O problema não é a dopamina em si, como se ela fosse uma vilã bioquímica. O problema é o padrão de aprendizagem que vai sendo consolidado quando a mente só se move bem diante de reforços frequentes, curtos e de baixa fricção. Aí sim a pessoa começa a perder potência para objetivos de longo prazo, cuja recompensa é mais lenta, menos previsível e muito mais dependente de processo. Essa é a diferença entre uma mente treinada por estímulos aleatórios e uma mente treinada por direção. A primeira vive capturada pela próxima isca. A segunda aprende a extrair força da própria clareza. E aqui aparece um ponto delicado. Muita gente usa a rede social não apenas por prazer, mas por regulação emocional improvisada. Quando está ansiosa, entra. Quando está triste, entra. Quando está cansada, entra. Quando está frustrada, entra. Quando está entediada, entra. Quando terminou algo difícil, entra. Quando nem sabe o que está sentindo, entra também. Aos poucos, a rede deixa de ser só uma ferramenta e passa a ocupar o lugar de resposta automática para qualquer oscilação interna. Isso é perigoso porque impede o desenvolvimento de outras formas de regulação. Mais lentas, mais maduras, mais eficazes. A pessoa não aprende a nomear o que sente, nem a atravessar desconforto, nem a esperar, nem a descansar de verdade, nem a refletir, nem a se recompor com profundidade. Ela apenas se distrai até a onda passar. Só que a onda não some. Ela apenas retorna depois, muitas vezes mais forte. É por isso que a expressão anestesia é tão adequada. A anestesia tira a dor do campo da consciência por um tempo, mas não cura a causa. E o uso excessivo das redes, em muitos casos, faz exatamente isso. Reduz momentaneamente a fricção de existir sem resolver o que, dentro, está pedindo atenção. A pessoa foge do tédio, mas não aprende a estar consigo. Foge do silêncio, mas não aprende a pensar. Foge da lentidão, mas não aprende a criar. Foge do vazio, mas não descobre o que realmente falta. E assim vai se tornando cada vez mais dependente do que a distrai justamente porque se enfraqueceu na arte de permanecer. Talvez aqui esteja uma das verdades mais duras e mais libertadoras desta primeira parte. O oposto de distração não é apenas concentração. O oposto de distração é presença. É a capacidade de estar inteiro onde se está. E presença não nasce num ambiente que recompensa a interrupção constante. Presença precisa ser recuperada. Precisa ser treinada. Precisa ser escolhida contra a corrente. E isso não acontece por acidente. Exige perceber que a cultura da distração não é neutra. Exige admitir que a fuga do tédio empobreceu a imaginação. Exige reconhecer que a dopamina fácil roubou o apetite por processos difíceis. Exige ver que o uso excessivo das redes, quando vira anestesia, mata justamente a sensibilidade necessária para construir uma vida com direção. Por isso, a grande pergunta desta parte não é quanto tempo você passa no celular, embora isso também importe. A pergunta mais séria é: o que sua mente aprendeu a não suportar? Porque é aí que a distração revela sua profundidade. Sua mente desaprendeu a suportar silêncio? Desaprendeu a suportar lentidão? Desaprendeu a suportar tarefas sem recompensa imediata? Desaprendeu a suportar a ausência de novidade? Desaprendeu a suportar o início chato de algo importante?
Desaprendeu a suportar o tédio que antecede o pensamento verdadeiro? Se a resposta for sim, então o problema não é apenas de hábito. É de treinamento. E essa constatação muda tudo. Porque, se foi treinado, pode ser destreinado. Se foi aprendido, pode ser reaprendido. Se a cultura atual modelou uma mente reativa, fragmentada e dependente de estímulo, também é possível reconstruir uma mente mais estável, mais profunda, mais resistente e mais lúcida. Mas essa reconstrução começa onde quase ninguém quer começar, parando de chamar de normal aquilo que está adoecendo a capacidade de foco. Começa quando a pessoa entende que não está só gastando tempo, está ensinando seu sistema nervoso a desejar um tipo de experiência que a enfraquece para tudo o que exige grandeza. Então, antes de avançarmos para a próxima parte do vídeo, fica este diagnóstico. A cultura da distração não é um detalhe do nosso tempo. Ela é um dos grandes filtros que vão separar quem será governado pelo ambiente e quem será capaz de governar a própria mente. O uso excessivo das redes como anestesia não é só um vício de comportamento, é uma fuga sistemática do encontro com a própria interioridade. A fuga do tédio não é apenas impaciência, é o abandono do espaço onde muitas vezes nascem clareza, criatividade e desejo verdadeiro. E a chamada dopamina barata não é um meme inocente. É o nome popular de uma economia de recompensa que treina a mente para o curto prazo e a enfraquece para o que realmente transforma uma vida. Essa é a primeira grande verdade do foco em 2026. Quem não reaprender a suportar profundidade será vencido por superfície. E quem não recuperar o governo da atenção vai passar a vida inteira sentindo que está ocupado, atualizado, entretido, estimulado, mas sem conseguir construir o tipo de vida que só nasce quando uma mente aprende a parar de fugir, a permanecer e a voltar a ter fome do que é difícil, lento e real. Pare de falar e comece a evoluir. Na primeira parte, você viu algo que muita gente passa a vida inteira sem perceber. O problema não é apenas falta de disciplina, é uma cultura inteira que treina sua mente para não sustentar foco. Você viu como a distração deixou de ser um acidente e virou ambiente. Como o uso constante das redes funciona como anestesia. Como a fuga do tédio enfraquece sua capacidade de pensar. E como a chamada dopamina barata não destrói sua vida de uma vez, mas corrói, lentamente, a sua capacidade de construir algo real. Agora a pergunta muda. Por que entender o problema não resolve o problema? A pergunta agora é: o que você faz com isso? E é aqui que a maioria falha pela segunda vez. Porque sai da distração, mas entra em outro erro silencioso. Fala demais e executa de menos. Existe uma ilusão muito comum e extremamente perigosa de que falar sobre crescimento é crescer, de que declarar metas é avançar, de que compartilhar planos é progresso, de que expor intenção é evolução. E isso parece verdadeiro porque gera uma sensação imediata de movimento. A pessoa fala, recebe atenção, recebe validação, recebe incentivo, e o cérebro interpreta aquilo como se algo tivesse sido conquistado. Mas não foi. Nada mudou. A vida continua exatamente no mesmo lugar. O verdadeiro crescimento não acontece quando você fala sobre o que vai fazer. Ele acontece quando você faz, sem precisar anunciar. E isso vai contra a cultura atual, porque hoje, tudo é exposto. Tudo é compartilhado. Tudo é mostrado antes mesmo de existir de verdade. As pessoas documentam o processo antes de construir o processo. Anunciam o resultado antes de viver o caminho. Declaram mudança antes de mudar. E isso cria um fenômeno psicológico muito sério: a falsa sensação de progresso. Existe um estudo clássico da psicologia, conduzido por Peter Goldwitzer, que mostra exatamente isso. Quando uma pessoa fala publicamente sobre seus objetivos, especialmente quando recebe reconhecimento por isso, há uma tendência de redução no esforço real para atingir esse objetivo. Por quê? Porque o cérebro registra aquela validação social como uma espécie de meta parcialmente cumprida. Ou seja, você sente que avançou, sem ter avançado. Isso é extremamente perigoso, porque tira a atenção que deveria te empurrar para a ação. O crescimento real depende de uma coisa que a maioria não suporta mais: tensão não resolvida. Aquela sensação interna de ainda não cheguei. Aquela pressão silenciosa que te puxa para agir. Aquela inquietação que não te deixa acomodar. Quando você fala demais sobre o que quer fazer, você alivia essa tensão. E quando a tensão diminui, a ação também diminui. Agora conecte isso com a primeira parte. Se a distração já enfraquece sua capacidade de foco, e falar demais reduz sua necessidade de agir, você cria uma combinação perfeita para não sair do lugar. Mas o problema não para na falsa recompensa interna. Existe um segundo nível, ainda mais perigoso: a interferência externa. Quando você expõe seus objetivos antes de consolidá-los internamente, você abre sua mente para influências que você ainda não tem estrutura para filtrar. Opiniões, dúvidas, críticas, comparecos, inveja. E aqui não estamos falando apenas de pessoas contra você. Estamos falando de um ambiente que, muitas vezes sem intenção direta, enfraquece aquilo que ainda está em construção. Porque toda ideia, no início, é frágil. Todo plano, no início, é instável. Toda mudança, no início, é sensível.
E quando você expõe algo frágil ao julgamento externo, antes de fortalecê-lo internamente, você aumenta drasticamente a chance de interromper o processo. A psicologia social explica isso através de mecanismos como conformidade e influência normativa. O ser humano tende a ajustar comportamento e expectativa com base no grupo. Isso pode ser útil em alguns contextos, mas extremamente prejudicial quando você está tentando construir algo fora do padrão. Porque o grupo tende a puxar você de volta para o comum. Além disso, existe um fenômeno pouco falado, mas real. Nem todo mundo torce pelo seu crescimento. E isso não precisa ser consciente. Às vezes é comparação. Às vezes é insegurança. Às vezes é simplesmente desconforto em ver alguém mudando. E quando você compartilha seus planos cedo demais, você expõe sua mente a essas micro-influências. Pequenos comentários. Pequenas dúvidas. Pequenas reações. E isso vai minando o processo. É por isso que o crescimento real quase sempre acontece em silêncio. Não porque existe algo místico no silêncio, mas porque o silêncio protege. Protege sua energia. Protege sua clareza. Protege sua consistência. Protege sua construção. Quando você executa em silêncio, você mantém a atenção necessária para agir. Você reduz interferência externa. Você fortalece identidade interna. Você cria evidência real, não narrativa. E isso muda tudo. Porque agora você não depende de validação. Você não depende de opinião. Você não depende de aplauso. Você depende de execução. E execução não precisa ser anunciada. Ela precisa ser sustentada. Agora, isso nos leva para o próximo ponto, o mais importante de todos. Porque parar de falar é só o começo. Evitar interferência é só proteção. Mas ainda falta estrutura. Porque sem estrutura, até quem entende tudo isso, volta para o padrão antigo. E é exatamente isso que vamos ver na parte final. Como criar um ritual diário que sustente foco, elimine distração e transforme intenção em progresso real. Depois de tudo que você viu até aqui, uma coisa precisa ficar clara. Entender não muda sua vida. O que muda sua vida é o que você sustenta todos os dias. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas continua presa no mesmo lugar, mesmo depois de consumir conteúdo, entender princípios e concordar com tudo. Porque não existe estrutura. Não existe sistema. Não existe repetição organizada. E sem repetição organizada, não existe transformação. É por isso que o primeiro passo de um ritual diário não é motivação, não é força de vontade e não é intensidade. O primeiro passo é limite. Estabelecer limites claros é o que separa a intenção de execução. Porque enquanto sua mente estiver aberta para qualquer estímulo, qualquer distração e qualquer interferência, você não vai sustentar foco suficiente para construir nada relevante. Limite significa decidir o que não entra. Significa escolher horários em que você não negocia com distração. Significa criar barreiras reais contra aquilo que você já sabe que te enfraquece. Isso pode ser simples, como não começar o dia no celular, como bloquear certos aplicativos em horários específicos, como definir um período inegociável de foco profundo, mas é estrutural. Porque sem limite, não existe espaço mental para construir. E quando você começa a estabelecer esses limites, algo interessante acontece. Você cria um ambiente interno onde o hábito certo pode nascer. E é aqui que entra um dos princípios mais poderosos já descritos sobre comportamento humano, popularizado no livro Hábitos Atômicos, o empilhamento de hábitos. A ideia é simples, mas profunda. Um hábito não existe isolado. Ele se conecta com outro. Ele abre caminho para outro. Ele facilita o próximo passo. Quando você acerta um ponto, você cria efeito dominó. Por exemplo, uma pessoa decide começar a treinar. No começo, parece apenas exercício físico. Mas com o tempo, o treino começa a influenciar a alimentação, porque o corpo pede coerência. Depois começa a influenciar o sono, porque a recuperação se torna necessária. Depois influencia a energia ao longo do dia, a disciplina, a autoestima, a clareza mental. Um único hábito, sustentado com consistência, começa a reorganizar várias áreas da vida. E isso acontece porque o cérebro aprende por associação. Ele liga comportamentos, cria sequências, constrói identidade. Você deixa de ser alguém que tenta fazer exercício e passa a ser alguém que se vê como disciplinado. E quando a identidade muda, o comportamento se sustenta com menos esforço. Esse é o segredo do empilhamento. Você não constrói tudo de uma vez. Você constrói o próximo passo certo, que naturalmente puxa o próximo. Mas existe um erro que precisa ser corrigido aqui, porque ele destrói muita gente motivada. Viver baseado em metas, e não em sistemas. Metas são importantes, mas são insuficientes. Porque meta é um ponto no futuro. Sistema é o que você faz hoje. Meta é resultado. Sistema é processo. E o problema de viver apenas de metas é que você depende de um evento para sentir progresso. Quando eu chegar lá, então eu vou me sentir bem. Só que a vida acontece antes de chegar lá. E se você não construiu um sistema, você fica oscilando entre empolgação e frustração. É por isso que a lógica mais poderosa
também descrita em hábitos atômicos, é simples. Você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. Ou seja, não é o que você quer que define sua vida. É o que você repete. É o que você estruturou. É o que você consegue sustentar mesmo nos dias em que não está motivado. Um sistema bem construído elimina a necessidade de decidir o tempo todo. Ele reduz atrito. Ele cria previsibilidade. Ele transforma comportamento em padrão. E quando você junta essas três coisas, limite, empilhamento de hábitos e construção de sistemas, você cria algo que a maioria nunca chega a construir. Um ritual. E ritual não é algo místico. É algo estratégico. É uma sequência de ações repetidas diariamente, que organizam sua mente antes que o mundo tente organizá-la por você. Um ritual bem feito protege seu foco, direciona sua energia e reduz a chance de você cair no automático da distração. Ele tira você da reação e coloca em construção. Ele elimina a necessidade de começar do zero todos os dias, porque você já sabe exatamente o que precisa ser feito. E isso é liberdade. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que dá vontade. É não ser escravo do que te enfraquece. Agora, a aplicação prática disso precisa ser clara. Não adianta sair daqui com 10 ideias e não sustentar nenhuma. Comece simples. Defina um limite claro para o seu dia. Por exemplo, a primeira hora sem celular. Em seguida, escolha um único hábito base. Algo pequeno, mas consistente, como leitura, escrita, treino ou foco profundo em uma tarefa importante. Depois, conecte esse hábito a algo que você já faz. Isso é o empilhamento. E por fim, transforme isso em sistema. Mesmo horário, mesmo contexto, mesma sequência. Sem negociação. Sem depender de motivação. Apenas repetição. Porque no final, tudo volta para isso. Você não vence a distração com força de vontade. Você vence a distração com estrutura. Você não constrói uma nova vida com intenção. Você constrói com repetição. Você não muda porque entendeu. Você muda porque sustentou. E é exatamente aqui que tudo se fecha. A cultura da distração tenta roubar sua atenção. Falar demais tenta roubar sua execução. Mas só um ritual diário devolve o controle. E quando você assume esse controle, você deixa de ser levado. E começa, finalmente, a construir.